Você vai ser o vice-presidente. Senhor presidente, eu vou somar aqui o tempo da orientação com o tempo da liderança, mas é importante colocar logo o não ali para facilitar, porque não tem nenhum partido de oposição ainda registrado, para facilitar aqui a orientação dos partidos. Em primeiro lugar, presidente, quero aqui elogiar a emenda do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, que toma a iniciativa desse destaque, com o apoio de toda a oposição, de fazer com que na transição, pelo menos aí, haja redução da idade para os professores brasileiros. Nós estamos no país de Paulo Freire, de Anísio Teixeira, no país onde a educação é fundamental, como em qualquer país do mundo, de uma política estruturante da cidadania, da transformação. E eu acabei hoje de presenciar e me emocionar com o ato político do Congresso da União Nacional dos Estudantes, que hoje faz o trio de 3 datas, o 15M, o 30M e o 12 de julho, como manifestação em defesa da educação brasileira, contra os cortes, em defesa da educação pública, em defesa da qualidade da educação, contra todos esses cortes e essa consideração que esse governo tem de a educação como um território inimigo, numa disputa ideológica menor, numa disputa de valores com a educação, com a cultura. Nós precisamos valorizar quem faz a educação, quem trabalha com conhecimento, com o saber, com a pluralidade, com a diversidade, com a formação das consciências e com a capacidade de pensar, desde a educação infantil, desde aquelas professoras e professores, e digo professoras porque a grande maioria do contingente é de mulheres, essas mulheres guerreiras da educação brasileira, como também os homens professores, que precisam da atenção deste parlamento, para serem valorizadas na sua vida laboral, mas também no seu direito de, ao final da sua vida laboral, terem uma vida qualificada. São pessoas fundamentais para a construção de uma sociedade plural, diversa, consciente e civilizada. Por isso, o apoio a esse destaque do PDT, de toda a oposição e de toda essa ativa articulação para a sua aprovação. Por isso é muito importante valorizar a aprovação e por isso encaminhamos não. Mas ao mesmo tempo quero aqui, no momento em que encaminhamos com convicção esse destaque, queremos também dizer que nesta fase, já caminhando para os últimos destaques dessa primeira fase dessa reforma da Previdência, dizer que todo esse trabalho das ruas, das entidades do movimento social, da sociedade brasileira, que apesar de todo o bombardeio uniforme da grande mídia brasileira, não se convenceu da necessidade desta reforma. A grande maioria do povo brasileiro não disse sim a esta reforma, muitas vezes desinformada, sem a formação exata, sem o debate de ideias, sem o contraditório, não teve a informação do conteúdo real desta proposta. E nós da oposição e as pessoas que foram para as ruas, não as pessoas que foram colocadas na rua por este governo, que não foram às ruas para defender a reforma, foram às ruas pedindo o fechamento deste Congresso, do Supremo Tribunal Federal, colocaram no alvo o presidente da Câmara, foram às ruas contra a democracia. Reforma da Previdência não era pauta dessas mobilizações, que foram inclusive cada vez menores. É bom que se diga, o 30 de maio deles foi ridículo, foi pequeno, não teve na pauta a reforma da Previdência. Mas é bom dizer que nós aqui da oposição, dentro deste parlamento, conseguimos já na fase da comissão arrancar o coração da proposta de Paulo Guedes, o coração que era chamada capitalização, que era retirar todo o modelo previdenciário que a Constituição estabelece, o modelo da Seguridade, substituir por um modelo todo concentrado nos bancos, onde a cidadã e o cidadão ia lidar diretamente com o banco, numa poupança impossível de ser feita. Um modelo à la Chile,
ou lá outros países onde ela faliu, destruiu a possibilidade de uma velhice segura e estão retornando a modelos anteriores. Senhor Paulo Guedes, não se sinta vitorioso não, porque a sua proposta não passou, e o senhor disse que ia embora do país se ela não passasse. Pode ir embora, nós vamos para o aeroporto lhe dar tchau, porque o senhor disse que ia embora e não cumpriu sua promessa. O senhor, como economista medíocre que é, não conseguiu nem explicar os dados dessa capitalização, não convenceu nem sua base, e teve que retirar essa proposta, e nós arrancamos essa proposta aqui da reforma da Previdência. Aliás, outros avanços foram conquistados por nós. O senhor não conseguiu descapitalizar o BNDES. Aqui na proposta do relator estava lá, descapitalizar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Não conseguiram. Nós também não deixamos não, e ela foi retirada do texto do relator, porque era exatamente o recurso para os programas de geração de emprego e renda. Aqui também a desconstitucionalização era muito mais ampla, não conseguiram. Muita coisa voltou para o texto constitucional, algumas não deveriam ter sido constitucionalizadas, como benefício de prestação continuada, e aqui ontem vocês derrotaram esse destaque do cidadania, absurdo, cruel, não deveria ter voltado, não deveria ter ido para a Constituição, essa constitucionalização das pessoas idosas, pobres, abaixo de 1/4 de salário mínimo, como também as pessoas com deficiência. Mas nós conseguimos avançar no destaque agora do PDT, como ontem do PSB, que era uma exclusão previdenciária, como também tentamos e poderíamos ter aprovado a pensão mínima de um salário mínimo por morte, que neste plenário teria passado, não fosse uma interpretação incorreta do regimento para impedir que o destaque do PCdoB fosse votado. Mas aqui digo, nós avançaremos mais, porque no segundo turno ainda temos espaço para aprovação de destaques supressivos, porque essa medula da proposta ainda é muito grave, no cálculo de benefício. Os rurais nós conseguimos salvar muita coisa, mas ainda estão arriscados, inclusive na pensão das mulheres rurais, ou mesmo na contribuição mínima por segurado, que será um grande confisco. Os servidores públicos foram massacrados dessa reforma, massacrados, mas muita coisa será judicializada, e eu tenho certeza que a justiça brasileira salvará muitas propostas que aqui foram inconstitucionalmente trazidas para os servidores públicos. Os professores, em parte, serão salvos, mas estão massacrados no conjunto dessa proposta. As aposentadorias especiais, gravíssimo, mas digo, nós continuaremos na luta junto com o povo. PRB.